Olá, boa tarde pessoal, eu sou o Felipe Wallace do vídeo 7 dicas para o vestibular do CEDERJ. Eu vou estar respondendo algumas perguntas aqui para tentar estar ajudando, tirando dúvidas de vocês aí. Me perdoe por ter demorado a responder. Tem pessoas que eu acho que já nem vou ajudar mais devido ao tempo, né? Mas de repente pode estar servindo para outras pessoas a resposta que eu vou dar. Eu tive algumas mudanças na minha vida, mudança de curso, de rumo profissional e muitas mudanças, e por isso que eu acabei não gravando outros vídeos ou tentando ajudar melhor. Na verdade foi uma... eu deixei a desejar aqui, né? Poderia ter ajudado melhor, mas vamos lá. Eu quero começar falando o seguinte: a prova do CEDERJ ela é constituída de 60 questões para todo mundo, independente do curso que você vai tentar. Tem questões são questões de múltipla escolha, ou seja, tem 4 alternativas, A, B, C ou D, e você vai marcar uma dessas, né? Vai marcar a resposta certa ou a errada, mas não é bom marcar errada não. Tô brincando. Vamos lá. 60 questões, divididas nas disciplinas de língua portuguesa e literatura brasileira, língua estrangeira, que você vai escolher entre língua estrangeira, que você vai escolher entre espanhol ou inglês, português, língua estrangeira, só se o cara nasceu, sei lá, mas vamos lá. Biologia, física, matemática, química, geografia, história e uma redação. A redação não é múltipla escolha, você vai ter que escrever. É óbvio. Mas vamos lá. Então, como eu ia falando, de acordo com o curso que você vai estar prestando vestibular, você vai ter uma ou mais disciplinas que vão valer mais pontos na sua pontuação final. E vamos lá. Quem for tentar administração pública ou ciências contábeis, as disciplinas de história e matemática irão valer mais pontos. Quem for tentar licenciatura em ciências biológicas, as disciplinas de biologia e química vão ser as específicas, ou seja, vão valer mais pontos. Quem tentar licenciatura em física ou tecnologia em sistema de computação ou engenharia meteorológica, que hoje que eu vi que tem esse curso, engenharia meteorológica e engenharia de produção, as específicas serão matemática e física, que vão valer mais pontos. Quem for tentar licenciatura em matemática, a específica vai ser apenas matemática. Quem tentar licenciatura em pedagogia ou licenciatura em letras, as específicas serão língua portuguesa, literatura brasileira. Língua portuguesa, que vem com literatura brasileira, né? Apenas. Para licenciatura em pedagogia e licenciatura em letras. Quem vai tentar licenciatura em química, a específica será química. Quem vai tentar tecnologia em segurança pública, a específica vai ser língua portuguesa, literatura brasileira e história. Quem tentar licenciatura em geografia, a específica será língua portuguesa, literatura brasileira e geografia. Quem tentar licenciatura em história e tecnologia em turismo, ou licenciatura em turismo, as específicas serão geografia e história. Então entenderam, né? As específicas têm um peso maior. Ou seja, você vai ter 60 questões de todas as disciplinas, matemática, física, química, biologia, língua estrangeira, de todas. Só que as suas específicas irão valer mais pontos. Beleza? Se alguém fez essa pergunta, alguma coisa assim, eu vou às perguntas agora. Tamires Pinheiro, bom dia. Não entendi essa questão das matérias específicas e como ficarão dentro da prova. Não teremos que fazer as 60 questões, apenas as matérias específicas, confuso sobre as 60 questões e como funcionam as matérias específicas. Bom, respondendo a pergunta da Tamires Pinheiro, são 60 questões, você tem que responder todas.
porém as específicas irão valer mais pontos. Então, os seus concorrentes aí, né, quem estiver acertando, o bom é acertar o máximo de tudo, né? Só que assim, para fazer diferenciação, primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado, na pontuação, vai ter mais pontos quem acertar mais questões. Porém, as específicas, elas têm um peso maior, valem mais pontos que as outras. Rosemary Guimarães perguntou: o que quer dizer faculdade rural? É inferior às outras? Não, o nome da universidade é a Universidade Rural do Estado do Rio de Janeiro ou do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ela não é inferior, pelo contrário, é uma universidade federal excelente. Talvez o nome rural seja por ela ter um foco voltado de repente para atender cursos que atendem às demandas rurais, né, ou do interior, por exemplo, tem curso de engenharia agrônoma, de medicina veterinária, talvez tenha curso de zootecnia, coisas assim de quem trabalha na área rural, né? De repente a universidade também faça pesquisas na área rural, só que lá também tem cursos de educação física, de biologia e outras disciplinas, né? Que podem ser rurais ou não. Vamos lá. Sabe quais são as competências da redação? Matheus Vieira perguntou. Redação é do mesmo modelo do Enem? Dissertativa e argumentativa? A Gilza Veras perguntou. Faz um vídeo falando da redação do CEDERJ, sua nota. E tem uma pergunta da Jéssica Barbosa. Eu queria saber como faço uma redação do CEDERJ. Exemplo, a legalização da maconha. Tá, vamos lá. Vamos falar um pouco de redação. Redação é importante. De repente seria bom um vídeo só para falar da redação, mas vou falar uma coisa básica aqui. Redação é importante você ser coerente no que você fala, não falar besteira, não falar palavrão, não usar muita gíria, né? E assim, prestar atenção na pontuação, na gramática, na ortografia, assim, essas coisas assim valem pontos, mas assim, é interessante e bem importante também a argumentação, que é o que você vai falar. Basicamente a redação é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, você pode colocar uma ou duas frases, é uma coisa menor, é o conceito, por exemplo, a Jéssica deu um tema aqui. Provavelmente a redação do CEDERJ vai ser um tema da atualidade, pelo que eu estava olhando no manual do candidato. O manual do candidato ajuda muito, é bom vocês olharem depois. Por exemplo, a legalização da maconha. Na introdução você vai falar o conceito. Uma coisa assim, bem rápida. A legalização da maconha é algo que trará consequências na área da saúde, na área da economia e da segurança. Uma coisa rápida, uma ou duas frases. E no desenvolvimento, por exemplo, na introdução você vai falar o conceito, né, do tema, o conceito, né, uma definição. E no desenvolvimento você poderá fazer, você vai ter que fazer você vai defender o que você crê, o que você acredita. Então você vai, por exemplo, tem o tema, você faz perguntas ao tema. Por que isso acontece? Onde acontece? Quais são as causas? Quais são as consequências? Quais são aspectos positivos e aspectos negativos? Um exemplo de algo que aconteceu e não deu certo. Por exemplo, um exemplo se você conhecer, e for um exemplo real, você pode citar um exemplo de um lugar que legalizou a maconha e deu muito problema, e trouxe muitos problemas. E, entendeu? Uma dica são essas chaves, né?
você chegar na prova, você já escreve em algum lugar assim de rascunho o que, por quê, quais são as causas, as consequências, aspectos negativos, aspectos positivos, exemplo e outras coisas que você mesmo pode estar perguntando para o tema. Você mesmo pode perguntar para o tema, entendeu? Usa a sua imaginação, criatividade aí, e na conclusão você vai concluir. Você vai colocar visões futuras. Por exemplo, um exemplo nesse tema que a Jéssica deu exemplo. Você vai defender. Vamos supor que eu esteja defendendo. Eu colocaria a legalização da maconha, como vimos, poderá trazer uma série de consequências negativas, problemas de saúde pública, dependência química, problemas com segurança, com vícios e, e, e outras coisas mais, entendeu? Você vai tipo colocar previsões futuras. E por isso também a conclusão não pode ser muito longa, também tem que ser breve. O desenvolvimento que tem que ser maior. Então você vai ler lá a quantidade de linhas mínima que eles vão pedir na redação e vai fazer. É bom treinar a redação, você fazer redação de alguns temas em casa e treinando. Estudar, você tem que dar um passo. Talvez você vai começar a estudar, você não vai chegar num dia e estudar várias horas direto, né? Mas você tem que, não sei, talvez tentar pelo menos alguns minutos, se esforçar. E se você está com um objetivo focado, você vai ser motivado a buscar mais. Hoje em dia, com a internet, você pode aprender muito sobre qualquer tema que você quiser, né? Então aí vai uma dica, você tem o manual do candidato que fala o que pode cair na prova, você pode pegar cada assunto ali e destrinchar e ir pesquisando em sites, em vídeos no YouTube. Tem excelentes professores. Um que eu recomendo muito é o professor Luiz Teles, só que ele é matemática e raciocínio lógico. Não sei se no CEDERJ, talvez não sei se caia, tem que ver. Mas ele também é um cara fera que dá dicas aí de fazer concurso. E um dos motivos aí que eu demorei para fazer esse vídeo, né? Dá para fazer tudo que a gente quer, né? Se a gente conseguir organizar nosso tempo, mas eu realmente não consegui. Mas eu tive algumas mudanças aí. Eu me formei em computação pelo CEDERJ. Antes tinha cursado ciências biológicas, mas cancelei para fazer computação. Só que eu não estava fazendo o que eu realmente gosto, porque eu, desde pequenininho, o que eu mais gostava, ficava assim, sabe? Todo feliz, era com aulas de educação física na escola. Eu praticava vários esportes. Eu era muito da parte corporal, dessa parte de educação física, de educação corporal e tal. E eu fui por caminhos que, na época, né, poderia ser algo que me atraiu, assim, ou algo que alguma coisa me deu algum motivo, mas eu não estava muito contente e decidi recomeçar a fazer o curso de educação física. Inclusive, tem uma instituição que ela é particular, não é pública igual o CEDERJ, mas é uma instituição que dá cursos à distância excelente. Eu posso estar, quem tiver interesse pode estar me perguntando aí, que eu posso estar indicando, que nem todos os cursos que a gente quer tem no CEDERJ. Por exemplo, educação física não tem. E aí, uma das coisas de mudança na minha vida foi mudança de curso, né? E como eu mudei de curso, eu não estava mais trabalhando com computação, porque eu trabalhava por conta própria, eu não estava feliz. E aí eu comecei o curso de educação física. A primeira disciplina que eu tive foi recreação e lazer. E eu fiquei assim muito alegre, muito entusiasmado com aquela disciplina, porque ela
trabalha aspectos físicos, brincadeiras lúdicas, a parte de psicomotricidade, motricidade e artes manuais. Na verdade, a educação física trabalha tudo isso, né? Psicomotricidade, motricidade. A recreação, que foi a primeira disciplina que eu gostei muito, ela trabalha muito a parte lúdica, a parte de brincadeiras, que dá para você fazer até iniciação esportiva para crianças, que tudo é uma brincadeira para criança, né? E tem até música cantada. Então, assim, eu achei muito legal. Então, eu decidi trabalhar nessa área. Eu lembro que eu coloquei um currículo num lugar, uma história interessante essa aqui. E aí, marcaram a entrevista, eu fui no dia. Só que a moça tinha desmarcado em cima da hora. E era muito longe, eu cheguei lá, não tinha ninguém. E ela não fez o processo seletivo porque só tinha eu. E eu cheguei cedo. Aí ela desmarcou, marcou para outro dia. No outro dia eu não saí com antecedência e ainda peguei um engarrafamento enorme. E aconteceu coisas horríveis assim. Aí quando eu cheguei lá me falaram na porta que já tinha começado a entrevista e eu não pude participar, não me deixaram participar. E eu voltei para casa. Era uma empresa privada, né? E aí eu gostando dessa parte motora e tal, querendo mudar, tá trabalhando nessa área, vendo algumas coisas na área, eu vi que tinha alguns concursos que trabalhavam com essa parte na educação infantil. E aí eu comecei um novo desafio, né? Tive o desafio do vestibular, do CEDESC, muitos desafios a gente passa na vida. E foi um novo desafio, uma nova fase, né? Que eu tive que me dedicar para passar para o concurso. Eu lembro que eu fiz o primeiro para uma cidade no interior do Rio. Cheguei na prova, caramba, comecei a fazer algumas questões que eu tinha estudado, que eu estava sabendo. Fiquei super feliz. Outras eu estava meio na dúvida, assim, mas aí eu já tinha acertado bastante. Aí eu saí da prova, não fiz uma revisão para saber se eu tinha ido bem, se eu não marquei nada errado, se eu fui bem certinho nas minhas respostas. Eu terminei e, e fui, né? Entreguei a prova e fui feliz da vida achando que eu tinha passado. Aí quando eu fui ver, eu fui até bem, mas a nota não deu para passar. Tinham sido 3 vagas e, e a minha... E eu fiquei em décimo alguma coisa, se eu não me engano. E aí fiquei triste com aquilo. Falei, pô, estudei a beça. Aí, desde que eu tinha passado e eu tava muito passando por um problema de saúde na época. Nossa, eu não podia nem sair de casa direito. Eu ainda fui fazer uma viagem longa para fazer uma prova, só que no final não tinha ido tão bem como eu imaginava, não deu para passar. Só que aí logo em seguida abriu um outro concurso para Volta Redonda, que é um lugar que esse tipo de concurso foi muito concorrido, bem mais difícil de passar, que é muita gente. Um exemplo, se tinha 1.000 pessoas no primeiro lugar que eu fiz, lá tinha 4.000 e pouco, alguma coisa assim. A relação, sabe, de pessoas, não relação candidato vaga, mas o número de concorrentes. Aí, beleza. Só que aí eu me dediquei mais ainda, mesmo com o problema de saúde que eu tava na época. Tava meio fraco, mas mesmo assim eu acordava de madrugada para estar estudando, para estar me dedicando. Ficava até meio contorcido, mas dando meu jeito para estudar. E aí eu fiz a prova. Aí eu fiz essa prova, aí abriu um outro concurso para uma cidade bem pertinho ali de Volta Redonda mesmo. Aí eu fiz também. Aí eu já estava meio mais embalado no estudo, né? Aí eu fiz essas duas, aí eu fiquei tranquilo, esperando. Aí, só que aí abriu um concurso para um lugar em São Paulo,
que era serra. Eu tava já fazendo concurso só em serra, só em lugar frio, porque eu gosto do frio e o meu corpo se dá bem com frio. E onde eu morava era muito quente, era muito calor. E eu acho muito bonito também a serra, o interior, eu acho muito bacana. E aí eu abri lá para uma cidade chamada Campos do Jordão. Não sei se vocês conhecem, mas é um dos lugares mais lindos assim que de repente eu já vi aqui por onde eu fui. E bem mais frio que os outros lugares, tudo que eu queria. Aí só que eu falei, quando eu vi que era São Paulo, eu falei, não vou fazer não. São Paulo é um lugar que tem muita gente, a gente vê aí na televisão, né? A televisão é uma ferramenta destrutiva, negativa, se a gente não souber usar. Inclusive, estudar de madrugada tem essa vantagem que você fica no silêncio, você está um pouco livre de muita coisa negativa. Barulho, palavras, documentários, né, jornalísticos e muita coisa assim. Mas aí eu falei, não vou fazer não. Aí o tempo passou, eu lembro que chegou um certo dia, eu senti algo me incomodando e eu acabei, não sei porquê, mas eu entrei no site de concurso e vi lá o concurso de Campos de Jordão. E aí eu vi que era o último dia, mas eu falei, não tô afim de fazer. Só que aquilo me incomodou e eu tinha que fazer. E aí eu obedeci, eu me inscrevi. Só que aí eu tinha que pagar, não tinha dinheiro também. Aí eu pedi dinheiro emprestado com a minha mãe. Fui, peguei R$ 50 emprestado, fui lá. E eu não tinha dinheiro de passagem também para ir pagar na lotérica. Aí eu peguei uma carona. E eu não estava querendo fazer nada disso, mas por obediência eu fiz. E aí eu já nem estudei para essa prova, mas chegou no dia, nossa, foi uma luta. Um dia antes ou dois, minha mãe se acidentou no supermercado, a gente foi de SAMU pro hospital e eu falei, caramba, por quê? Por quê? E aí lá o hospital público sabe como que é, né? Aquela demora e tal para atender. E acabou que a gente não estava suportando. E porque ou você morre, né? Lembro que eu não tinha nem almoçado, eu acho. Ou você morre pelo problema, pelo acidente, alguma coisa, ou você morre de fome, de tanto esperar. Então a gente acabou que teve, eles chamam de alta rebeldia, se eu não me engano. Quem é da área da saúde, de repente, conhece esse termo, que é quando você mesmo se dá alta sem deixar o médico fazer os exames e tal. Aí a gente voltou para casa e, se eu não me engano, no outro dia, não sei se foi no outro dia seguinte ou se foi, não sei se foi no dia seguinte ou no outro, depois do dia seguinte, a prova. Aí a gente foi, graças a Deus não foi nada pior, né? E apesar das dores, das marcas, a gente foi assim mesmo e não foi nada fácil, porque quando você tem um objetivo e de repente quando esse objetivo é bom, nem tudo vai conspirar ao seu favor, né? E de repente quando algo não é bom, as coisas até conspirem a seu favor. Desconfie, né? Tem falsas amizades, tem tanta coisa errada assim, né? Que parece que é bom, que é fácil, facilidade na vida, mas que o fim é morte, é horrível. Mas tem coisas que de repente você vai ter que passar por uma dificuldade, mas eu creio muito em Deus, acredito muito em Deus e que em todo tempo Deus ele está presente. E Deus é um socorro e se a luta tá grande é porque a vitória vai ser maior. Eu fui lá e tive dificuldade até de chegar na prova. Eu fiz a prova, estava tão ruim, mas tão ruim, que eu deixei uma questão em branco, que depois eu vi que eu iria acertar, e uma que
que depois de um tempo eu descobri a resposta, eu cheguei na resposta, né? Eu tinha marcado errado já. Só que eu já vinha estudando um tempo e foi o suficiente para acertar bastante questões e conseguir passar em terceiro lugar. Poderia ter ido bem melhor, mas eu tentei fazer o meu melhor, mas de repente dava para fazer melhor do que aquele melhor. Não sei. Mas é porque eu tava assim, sabe, achando, caramba, como é que eu vou fazer prova do jeito que eu tô? Não tava bem. Até eu tive que fazer uma refeição, nem almocei pra fazer a prova foi à tarde. Mas, graças a Deus, eu passei e tal. E quando eu cheguei nesse lugar, em Campos do Jordão, o que eu tava imaginando, o que eu queria, Campos do Jordão foi além, sabe? Me surpreendeu, assim, foi mais do que eu queria, do que eu imaginei. E não era tão longe como eu imaginava, era tipo, acabou o Rio de Janeiro, aí chega Campos do Jordão. Tem algumas cidades antes assim, mas é bem pertinho do final do Rio de Janeiro. E é um lugar muito bacana, muito bom. E o trabalho era o que eu queria, né? Na parte de recreação e com independência para estar fazendo as minhas atividades e trabalhando naquilo que eu gosto. Teve desafios no início, claro, como tudo, nada é fácil na vida. Você tem que aprender, você tem que ser flexível e ir se adaptando, sendo dando jeito, mas só que você só vai, na verdade, crescendo com essas coisas. E até aqui Deus me ajudou. E aí, né, é, um, é uma coisa que eu conto aí que de repente possa te ajudar. É importante fazer o que você gosta. Então valeu a pena eu ter recomeçado. De repente você está se sentindo aí, já passou da idade e começar a estudar e não sei o que. Todos nós pensamos assim. Mas e daí? Fazer nada é pior. Não sonhar é pior. Não tentar nada é bem pior. E você conseguir alguma coisa bem melhor é muito bom. Mas aí eu vou continuar gravando, respondendo as perguntas de 3 em 3. Aí depois a gente grava então o próximo vídeo respondendo mais perguntas aí. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais.